Em junho de 1960, uma multidão revoltada se juntou num bairro de Encantado, no Rio de Janeiro. Cerca de 300 pessoas estavam no local se organizando para linchar uma criminosa. A Fera da Penha teve que ser transferida para outro prédio da Polícia Central por conta do risco de invasão. Alguns crimes são tão bárbaros que, além de chocar um país, conseguem extrair o ódio tremendo da população. Em especial, isso só acontece quando a vítima é menor de idade. Mesmo com os investigadores tendo que lidar com uma população totalmente revoltada, eles primeiro tinham que descobrir quem era a Fera da Penha. Neide Maia Lopes nasceu no dia 17 de dezembro de 1938, no Rio de Janeiro. Neide era filha de Benjamin Lopes e Cândida Maia Lopes. O casal teve uma segunda filha, de nome Marivalda. Na infância, Neide sofreu com a superproteção dos pais, que não a deixava ela brincar com outras crianças. No início da adolescência, ela começou a sofrer bullying na escola. Referente à sua aparência física, Neide tinha problemas com acne e tinha um nariz ligeiramente grande. Foi nessa mesma época que ela começou a ler contos de romances policiais. Apesar de seus pais expressarem não gostarem abertamente desse tipo de conteúdo, Neide leu dezenas de histórias. Por conta do bullying sofrido na escola, Neide tinha baixa autoestima e já não gostava de sua aparência física. Por conta disso, a jovem parou de se depilar. A jovem demorou um tempo para entender que isso era apenas fase da juventude, e tudo isso mudou quando ela conheceu um rapaz chamado William. Ele se interessou por Neide e os dois começaram a namorar. Porém, esse relacionamento foi um fiasco, pois Neide sofria de ciúmes excessivo do namorado e cobrava a atenção de William o tempo todo. O rapaz, cansado desse ciúmes obsessivo, encerrou o relacionamento. Algum tempo depois, já na fase adulta, Neide conseguiu um emprego na empresa do Cal, que ficava no centro da cidade do Rio de Janeiro, e foi numa dessas idas e vindas do trabalho que ela acabou conhecendo o amor de sua vida, bem no finalzinho dos anos de 1959. Antônio Couto de Araújo nasceu no dia 3 de março de 1933, em Conceição do Coite, na Bahia. Ele se mudou para o Rio e acabou conhecendo e se casando com uma mulher chamada Nilza Coelho, e com ela teve duas filhas, Tânia Maria e Solange. Antônio trabalhava na empresa Vale do São Francisco, no bairro de Fátima, e foi nessas idas e vindas do trabalho que ele acabou conhecendo Neide. Mesmo casado e com filhas, Antônio flertava com Neide. Após algumas trocas de olhares, Antônio a abordou. Com o tempo, começaram a conversar, e entre muitas falas e risadas, iniciaram um caso amoroso. Durante 6 meses, eles se encontraram em diversos locais da cidade do Rio de Janeiro. Para Neide, o relacionamento era algo totalmente mágico, já para Antônio era um segredo. E eu digo segredo porque em nenhum momento ele informou para Neide que era casado e tinha duas filhas. E a mentira que ele contou a ela é que era solteiro. Um dia, voltando do trabalho, um senhor de cerca de 50 anos abordou Neide e disse que conhecia Antônio e que ele tinha esposa e filhos. A farsa do homem tinha acabado de cair, e junto com sua farsa, as esperanças de Neide. Essa notícia revirou o mundo de Neide de cabeça para baixo. O homem que ela achara um príncipe era na verdade um mentiroso. Neide, que já tinha histórico de ciúmes possessivo, entrou em fúria. Então, a partir desse dia, Neide começou a seguir Antônio durante alguns meses. Ela rondou a residência do casal, que ficava localizado na rua Antônio Vargas, no número 108, em Piedade. Ao descobrir que Antônio era mentiroso e o que o senhor havia dito a ela era verdade, ela confrontou o homem e pediu para que se divorciasse, para que então pudessem ficar juntos. Antônio nunca faria isso, mas na época resolveu aceitar. Ele adiou esse evento por diversas vezes. Neide, cansada das mentiras de Antônio, começou a ameaçá-lo. Ela dizia que se ele não se divorciasse, ela mataria sua família. Antônio enxergou isso como ameaças vazias e continuou enganando Neide. Neide dedicou todo o seu tempo para aprender como funcionava o dia a dia da família de Antônio. Durante sua investigação, Neide acabou descobrindo duas coisas muito importantes. A primeira é que Tânia Maria, a filha mais nova do ex-amante, era seu xodó e seus olhos brilhavam toda vez que ele via a filha. A segunda coisa é que Neide descobriu que Nilza, esposa de Antônio, tinha um irmão chamado Nelson Coelho. Um dia, Neide abordou Nilza na rua, utilizando a desculpa que tinha estudado com ela na juventude, no colégio Duque de Caxias, e que estava interessada amorosamente em seu irmão. Ela conseguiu convencer a mulher que eram amigas de infância, e dessa forma, Neide teve acesso à casa. Ela visitava a casa sempre quando Antônio estava ausente. Com o tempo,
tempo ela ganhou a confiança de Nilza e fez amizade com as crianças que tratavam ela como tia de consideração. Virar um rosto conhecido e ganhar a confiança das meninas e de Nilza era um ponto muito importante em seu plano macabro. Durante a sua vida, Neide deixou seus pensamentos e ações em um diário. No diário, Neide conta que em certo momento de seu relacionamento com Antônio, ela acabou engravidando dele, porém, ele acabou não gostando da notícia da gravidez e mandou que ela realizasse um aborto. E foi nessa mesma época que ela descobriu que era amante e descobriu o motivo de Antônio não ter ficado feliz com a notícia da gravidez. Neide imediatamente se convenceu de que a filha mais nova de Antônio seria o alvo de sua vingança, mesmo que a garotinha não tivesse culpa alguma das infidelidades do pai. Mas para Neide, essa era a vingança que seu ex-amante, ao longo de sua vida, jamais esqueceria. No dia 30 de junho de 1960, Neide acordou disposta a pôr um fim na farsa do amante. Então, ela ligou para a escola que Tânia Maria estudava e disse ser Nilza, mãe da criança. Ela citou que tinha uma consulta marcada para aquele dia e que não poderia buscar a filha na escola, porém enviaria a sua vizinha de nome Odete. O casal de fato tinha uma vizinha com esse nome, mas não foi ela que foi buscar a criança naquele dia. Então Neide chegou no colégio Joemar, localizado na rua Gonçalo Coelho, em Piedade. Por conta da falta de prevenção e monitoramento a sequestros no colégio na época, a funcionária não achou estranho, pois a criança não demonstrou nenhum desconforto com a mulher. Por volta das 2 horas da tarde, Nilza foi até o colégio para buscar sua filha. Já na instituição, ela descobriu que Tânia Maria havia sido retirada por outra mulher. A polícia foi acionada, a funcionária da escola conseguiu descrever a mulher que estava lá mais cedo, porém já era tarde demais. O sequestro foi culminado e Tânia Maria foi dada como desaparecida. Durante a tarde, Neide passeou com a menina em várias ruas do bairro do Rio. Durante essas voltas, Neide comprou doces e pipoca para manter a garotinha ocupada enquanto caminhavam. Em certo momento, Neide adquiriu um frasco de álcool em uma farmácia por onde passava. Ela pediu para que a garotinha segurasse. A criminosa explicou para ela que usariam aquilo para fazer um remédio para resfriado. Durante a tarde, Neide chegou no conjunto habitacional da Penha. A criminosa tinha uma amiga que morava lá, de nome Zisélia. Essa amiga recebeu Neide em sua casa junto com a garotinha. Na ocasião, a criminosa disse que Tânia Maria era filha de sua amiga, que vivia num bairro de Cavalcante. Nesse momento, Zisélia estranhou o fato de Neide ter retirado uma mecha de cabelo da menina, provavelmente para que pudesse provar para Antônio que tinha raptado sua filha. Elas passaram algumas horas na casa de Zisélia e deixaram o local. Durante a tarde, Neide ligou diversas vezes para a casa da família, ora falando com Antônio, ora falando com Nilza. Ela explicou ter raptado a menina, porém, em nenhum momento pediu dinheiro e nem citou resgate. Seu objetivo nunca foi ganho monetário. Como havia citado anteriormente, Neide queria vingança. Mas antes, queria deixar claro para Antônio quem estava fazendo aquilo. Como todo pai, Antônio ficou apavorado, suplicando para ter a sua filha de volta. Neide continuou com essa tortura psicológica até o momento da noite. Por volta das 8 horas, Neide levou Tânia a um galpão do matadouro da Penha. A criminosa entrou na propriedade com a garotinha ao seu lado. Ela então apontou para uma direção, fazendo com que Tânia Maria virasse de costas. Assim que a garotinha se virou, Neide revelou um revólver calibre 32. Ela colocou a extremidade do revólver na nuca da garotinha e atirou. Tânia Maria foi alvejada e faleceu instantaneamente. Logo após, a criminosa pegou o frasco de álcool e despejou no corpo da vítima, colocando fogo logo após. Após cometer o homicídio, Neide se evadiu do local pouco tempo depois, porém foi vista por funcionários do matadouro que comunicaram o ocorrido às autoridades. A polícia chegou ao local e isolou a área. Além de ser uma cena trágica, exige muito cuidado para ser analisada. O corpo estava em um estado sensível e manuseá-lo de forma errada poderia comprometer evidências importantes. E já como estava em meio à natureza, poderia sofrer influência dos elementos. Notícias como essa se espalham rápido e a mídia chegou à cena do crime antes dos peritos. O ocorrido de Tânia estampou jornais no dia seguinte, comovendo toda a população do Rio de Janeiro. Durante investigações sobre o sequestro de sua filha Tânia, Antônio confessa à polícia que manteve um relacionamento extraconjugal com Neide durante 6 meses, o que levou a polícia a detê-la para averiguações. Neide, a princípio, nega o crime diante das autoridades, porém, os investigadores encontraram a mecha de cabelo da garotinha e a arma do crime em sua bolsa. Após muita pressão, a criminosa confessou o crime. Detida no 24º distrito, localizado
Localizado num bairro de Encantado, o interrogatório durou aproximadamente 12 horas. Ele foi repassado via rádio quase que instantaneamente. A criminosa confessou o crime pelo rádio em um programa ao vivo. Graças à estratégia da polícia, a criminosa não só descreveu como ocorreu o homicídio, como também confessou que não pararia só na garotinha, mas que tinha planos para toda a família, com exceção de Antônio. Em sua cabeça completamente conturbada, a família de Antônio era o que atrapalhava seu relacionamento, tirá-la de jogo, garantia seu casamento com o homem. Quando a população descobriu onde que ela estava, a paz acabou. Neide precisou ser transferida de prédio da Polícia Central por risco de invasão na delegacia por parte da população revoltada. Durante a transferência, cerca de 300 pessoas depredaram uma viatura policial utilizada para despistar a viatura que conduzia a criminosa. Nesse momento, a imprensa criou nomes para a criminosa, como Mulher Monstro, Escorpião Fêmea, mas a que ficou mais conhecida foi Fera da Penha, o nome que fez a criminosa ficar conhecida. Alguns dias depois, a polícia cancelou a reconstituição do caso por centenas de moradores da Penha terem se organizado para linchar Neide no local do crime. Após alguns dias detida no prédio central da polícia, a assassina foi transferida para a penitenciária Lemos Brito, em Bangu. No dia 4 de outubro de 1963, Neide Maia Lopes foi considerada culpada pelo sequestro e homicídio de Tânia Maria. A sentença foi de 33 anos de prisão em regime fechado. Neide cumpriu 15 anos de prisão antes de voltar à sociedade. Ela conquistou a liberdade por bom comportamento no dia 9 de outubro de 1975. Viveu durante todo o seu tempo restante com seus pais, até que eles faleceram. Já idosa, Neide foi descrita como reclusa e passou seus últimos anos em casa assistindo a programações na televisão. Os pais de Tânia permaneceram junto após a tragédia. Nilza perdoou o marido e o casal teve mais 3 filhas. Tânia Maria faleceu aos 4 anos de idade, executada via arma de fogo. Ela foi enterrada no cemitério de Inhalma. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação de fiéis de diferentes denominações religiosas, que associavam a menina como benfeitora de muitos milagres. Neide Maia Lopes faleceu no dia 2 de maio de 2023, no Hospital Souza Aguiar, localizado no Rio de Janeiro. A causa da morte foi acidente vascular cerebral. A criminosa foi sepultada no dia seguinte, no cemitério de Caju, na cidade do Rio de Janeiro.